outra questão do seu governo, dos dois governos do senhor, que eu acho que terminou não sendo colocada com clareza para a sociedade, é a sua sensibilidade social. Sempre questionaram isso, né? Como se os programas, as políticas compensatórias e tudo mais não tivessem nascido também um pouco no seu governo. O senhor se sente, presidente, pessoalmente, politicamente injustiçado com isso? Até porque, eu digo sempre, o PT, no Congresso, no seu governo, ele não tinha receio de ser oposição, ele era oposição. Votou contra o aumento do salário de professores? Pois é. Quando era necessário? Eu tiro pelo meu estado, se votou até quando o senhor fez aquela medida provisória para o regime automotivo especial se instalar a Ford na Bahia, o PT votou contra. Era uma característica dele, ele exercia o papel de oposição para se tornar uma alternativa quando a sociedade eventualmente quisesse essa alternativa. O seu partido, e mesmo os partidos que deram sustentação ao seu governo, se permitiram que o próprio PT colocasse na agenda a política a desativação das oposições. A oposição tinha que ser responsável, copartícipe, companheira e tal. Isso termina fragilizando. Não entende isso. É o contra a favor. Como é que o senhor vê isso hoje, por exemplo, essa visão que se tem sobre o seu governo no aspecto social? O que é que o senhor lançou de bases para isso? Você perguntou se eu me considero injustiçado. Injustiçado, sim, até porque o PT aproveitou isso, o presidente Lula muito habilmente também, como se nós não tivéssemos feito. Ora, o que é que nós fizemos? Nós fizemos duas linhas. Uma universal, quer dizer, melhoramos a educação. Pela primeira vez todas as crianças foram para a escola, não sei o quê, criamos apoio específico à área do Nordeste, do Norte e tal. 2, saúde. O SUS não existia, não funcionava. Passou a funcionar. Universais. Segundo, as políticas específicas. Vou citar 2 ou 3. O aumento continuado do salário mínimo começou quando eu era ministro da Fazenda e nunca parou. Nunca parou. Nós sempre temos um aumento real do salário mínimo. Mais ou menos nas mesmas proporções. Um pouco mais, depende de cada ano. Isso foi muito importante. Segundo, as bolsas. O PT dizia que era esmola, que era assistencialismo. Mas as bolsas foi invenção. Por quê? Porque isso foi o Banco Mundial quem propôs esse modelo. E a América Latina toda faz hoje. Em realidade, me permite, havia ali até uma discussão para o PT mais ideológica sobre o que seria política compensatória e da universalização dos serviços, como se fosse possível se universalizar imediatamente. E não pode. E por isso era esmola, exatamente, né? Exatamente. E nós fizemos as duas coisas. Universalizamos e começamos as bolsas. Chamava-se Bolsa Educação. Fizemos 5,5 milhões de famílias. Bolsa Alimentação, Bolsa Gás. E o Lula chegou, juntou tudo isso e aumentou. Foi bom. Mas o começo foi no meu governo. Portanto, o governo tinha sensibilidade social. E reforma agrária, ninguém fez mais que eu, até hoje. Né? Você pode até discutir, foi demais. Hoje está se dizendo até que o atual governo reduziu os parâmetros. Mas eu não vou discutir. Talvez seja necessário um balanço de tudo isso. Nada contra. Mas é injusto imaginar que não. Nós fizemos a estabilização da economia, retomamos as bases de crescimento e também as bases da política social. Por sorte, os governos seguiram. E hoje o Brasil é isso que ele é. Isso aí está já no coração de todos nós. Presidente, o senhor fala do presidente Lula, né, coloca. Eu me recordo, me lembro bem que depois que o candidato que o senhor apoiou, Zé Serra, perdeu aquela eleição de 2002, né, o senhor patrocinou uma transição que marcou a história do nosso país. Né, uma coisa civilizada, de alto nível, com equipes se entendendo para que a transição fosse a menos traumática e a mais produtiva para o país de forma possível. Depois disso surgiu aquela história da herança maldita. Foi a invenção do Zé Dirceu. Foi o Zé Dirceu. Como é que o senhor vê isso hoje, presidente? Quer dizer, o senhor ficou alguma mágoa nessa relação sua com o presidente Lula? Eu vejo, às vezes, o senhor se estranhando com ele, colocando e tal. Como é que fica o seguinte, essa relação hoje? Eu conheci o Lula em 1974. Quando começou a haver greve no Brasil, eu estava lá todo o tempo. Na segunda grande greve, o Djalma Bom fez um discurso agradecendo a mim. Eu não fui o único, havia vários, mas eu estava lá naquele tempo. O Lula passou férias na minha casa de praia, tinha uma casinha de pescador, na praia Lula, Marisa e os meninos. Aí, portanto, nós temos uma relação próxima. Quando o Lula foi eleito, eu convidei para ele morar na granja do Torto, que era uma das residências presidenciais. Isso. E ele me ofereceu um churrasco, ele jantava lá em casa, fizemos a transição e tal. Aí inventaram essa história de herança maldita, briga política. Digamos de passagem, em tudo difícil de tirar, é o atual. Então, o Lula, todas as vezes que me chamou, por exemplo, ao enterro do Papa, eu fui. Né? Verdade. Eu fui. Aliás, um momento de grande civilidade da política brasileira, vários ex-presidentes. E também, quando a Ruth morreu, eu fiquei sensibilizado. Ele veio com os ministros dele. Né? Então, do ponto de vista pessoal, eu entendo de separo, o que é coisa da política, essa rixa, do que é pessoal. Agora o Lula adoeceu, telefonei para ele.
E estou solidário com ele. Claro. Achei horrível. Aquela coisa da lamentável, internet, lamentável. muito ruim. Então, do ponto de vista pessoal, não tem nada. Do ponto de vista político, eu lastimo, porque eu acho que depois daquela transição, como nós fizemos, eu queria uma aproximação, sinceramente, entre o PT e o PSDB. Eu queria uma aproximação, porque eu acho que era bom para o Brasil. Em vez disso, vieram com essa história de herança maldita, tudo errado, e fazendo a mesma coisa que eu fiz, continuando, às vezes melhorando, não sei o quê. Mas eu não tenho mágoa, não, pessoalmente não. Você acha que há espaço para os senhores, agora na condição de os dois, de ex-presidente da República, enfim, atuarem conjuntamente em algumas áreas e tal? O senhor vislumbra isso? Eu acho que sim. Depende um pouco da disposição do Lula. Quando ele, agora, depois que ele saiu do governo, mandou aqui ao meu instituto o Okamoto e mais uns companheiros dele a conhecer. Se quiser, até trabalho em conjunto. Eu acho que a gente tem que ser civilizado, não é? Tem que pensar mais no interesse dos sinais que a gente emite para o Brasil. E devo dizer que a presidente Dilma tem sido, comigo, pessoalmente, impecável. Impecável, ela tem um tratamento correto e tal. Isso não quer dizer que eu vá apoiá-la ou que ela vai precisar do meu apoio, depende de circunstâncias, e nem que... Não é isso, mas a gente tem que manter uma relação civilizada. Claro. Qual foi a sua sensibilidade? Uma mulher que conhece o Brasil, como foi a sua conversa com ela? Como tem sido esse contato? Eu não trabalho com ela, não sei como é que... Uma coisa é você ser recebido, outra coisa é trabalhar. Perfeito. Eu não sei como é. E eu não sei também como é que ela vai se desempenhar daqui para frente. Como brasileiro, eu torço para que se desempenhe bem. O Brasil tem problemas, você sabe que tem problemas graves de muitas ordens. Nós temos que enfrentar um futuro mais difícil, que foi o passado recente. A situação econômica do mundo mudou, vai nos afetar, temos que enfrentar. Eu tenho medo de um pouco de oba-oba, de que o Brasil está salvo. Não é bem assim. Precisamos trabalhar o tempo todo. Temos que ver o que fazer com a China, que é o novo problema do mundo, né? Como vamos competir, como é que vamos salvar a nossa indústria, que é necessário salvá-la, como é que vamos fazer realmente a revolução tecnológica, educacional aqui no Brasil. Né? Então, são temas que eu não sei até que ponto a presidente Dilma, não por ela, mas pela situação, se ela vai ter condições de enfrentar esses temas todos. Né? Eu acho que em certos momentos a gente devia ter uma visão mais nacional, mais de convergência, o que não quer dizer adesão. Perfeito. Né? Mais de convergência. Mas quem tem que convergir não é quem está contra, é quem está no governo. Né? Quem está no governo é que deve dar o rumo. Eu acho que ela não sentiu necessidade, tomara não sinta, não precise, né? Mas em certos momentos a gente tem que ter uma visão institucional. Eu sou favorável, eu acho que é muito bom para os países a alternância de poder. É claro que eu queria que o Serra ganhasse do Lula. O Lula ganhou. Pensando bem, o Lula ter ganho para o Brasil não foi tão ruim assim. Chegará um momento que vai ter que renovar, sabe Deus quando. Para mim, quanto antes melhor, mas para mim, para o Brasil, vamos ver. Claro. Como é que o senhor vê o Brasil inserido nessa crise? Qual é o tamanho que o senhor acha que tem essa crise? Como ela pode chegar? Ela é diferente em que da de 2008? Ela pode nos atingir mais do que a de 2008? A China, ela resiste como âncora econômica do mundo ou não? Enfim, como é que o senhor vê esse momento da economia, do mundo em que o Brasil está inserido? A Europa, que no primeiro momento parecia que ia resistir, o que aconteceu? Ela também se endividou, os estados se endividaram, os estados salvaram para salvar os bancos, acabaram se endividando também, e nesse momento estão num mato sem cachorro. A situação europeia é difícil, é muito complicada, porque vai ter que reconhecer perdas que já ocorreram. Saber quem é que paga. Quem vai pagar o prejuízo? É o povo, pelo desemprego, pelo baixo crescimento? Os banqueiros vão participar e vão perder alguma coisa? São os governos, mas os governos, o euro vai, se o euro não se salvar, aquilo é pior ainda. Enfim, é um mato sem cachorro. Consequência imediata, continuidade de baixo crescimento ou recessão. Na Europa, mais claramente, menos nos Estados Unidos. A China vai ser também afetada, porque a China exporta para a Europa e para os Estados Unidos. Então vai se retrair também. Aí que nos afeta. Então há problemas, mas a gente sabe que tem e pode ser que a gente consiga sair. Que vai resolvendo, né? Presidente, o senhor, depois que deixou a presidência da República, veio aqui para o Instituto Fernando Henrique, onde promove debates, pensa o Brasil. Voltou a se dedicar mais a essa ideia de pensar o Brasil, independente das atividades que o senhor faz aí como conferencista mundo afora, mantendo seus contatos.
Eu vi que o senhor criou também uma estrutura, o Observatório Político, voltado mais para essa área de conectividade, redes sociais, internet, rede social, isso aí. Como é que o senhor vê, eu que agora também estou me dedicando muito a isso, estou fascinado com essa possibilidade do contato mais direto com as pessoas através das redes sociais, como o senhor vê o papel das redes sociais, da internet nessas novas relações globais no Brasil de hoje? Qual é o futuro que o senhor vê para isso? É um mundo novo, que por enquanto é um mundo capaz de ter uma força convocatória enorme, veja lá, no mundo árabe, né? Que derruba até governos, mas não é um mundo ainda que tenha uma relação direta com as instituições. Então, e como você precisa da democracia representativa, nós aqui, que não temos ditadura, a grande questão é como é que o Congresso vai interagir com isso? Como é que você vai criar um processo de deliberação que seja amplo e de decisão que seja mais restrito e que tenha legitimidade? Não é fácil, é um problema. Mas, de qualquer maneira, eu acho que daqui para frente, ou você entra nesse novo mundo, ou você vai na chuva, pode se molhar, ou então você não vai falar sozinho.